Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você nos ajuda contra essa direita raivosa fascista, que eles querem dar um golpe na nossa democracia, certo? Então inscreva-se no canal, juntos nós somos mais fortes, certo? Olha bem, a Polícia Federal cumpre nesta manhã de quinta-feira mandatos de busca e apreensão com parte de uma investigação que apura o desvio, sabe do quê? Quero ver se vocês adivinham qual foi o maior rombo nos cofres públicos na história do Brasil. Exatamente isso que alguns estão pensando. Emendas parlamentares. Inclusive as emendas parlamentares destinadas ao Hospital de Santa Cruz, no Rio Grande do Sul. A todos, são 11 ordens de busca e apreensão em endereços localizados em 5 cidades gaúchas e também no Distrito Federal. E os mandados ficam autorizados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino. Porque o Flávio Dino é um guerreiro contra a corrupção, inclusive contra essas emendas parlamentares que estavam roubando o dinheiro da população. Estavam roubando dinheiro que poderia ser investido em educação, em saúde, em coisas úteis, em arte. Não, foi desviado, roubado, quer dizer, foram roubados. Agora, o ministro Flávio Dino, ele também determinou o cumprimento de 2 mandatos de busca e apreensão e um bloqueio de valores de contas de pessoas físicas jurídicas. E os valores desviados e o montante bloqueado ainda não foram detalhados pela Polícia Federal. Agora, tem deputado federal gaúcho que está participando disso, a gente sabe. E esses deputados fazem parte das investigações, inclusive os assessores dos deputados, que eles seriam, assim, praticamente o principal alvo da busca e apreensão. E a identidade dos parlamentares ainda não foi oficialmente confirmada pela Polícia Federal. Agora, não dá para entender por que a Polícia Federal também fica enrustindo o nome de parlamentares corruptos, porque na sua maioria são todos eles bolsonaristas, porque esse desvio de emendas parlamentares começou no governo Bolsonaro, porque o governo Bolsonaro liberou isso para o presidente da Câmara na época, conhecido como Arthur Lira. Exatamente isso. E aí o que acontece? Aí a corrupção comeu solta e muita gente se enriqueceu
com o dinheiro da população brasileira. Quer dizer, o trabalhador paga todos os seus impostos e aqueles parlamentares que gostam de meter a mão na grana, eles fazem uso disso e aumentam o seu patrimônio. Veja bem quanto é que foi que teve de aumento o patrimônio do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira. E tem outra, parece que esse presidente, o atual presidente, o tal de Mota, parece que ele está no mesmo caminho. Agora, em nota, a Polícia Federal se limitou a listar as determinações do ministro e informa que 2 investigados pelo desvio de emendas parlamentares serão afastados do cargos e das funções públicas. Agora, deve ser assessor do deputado, porque no deputado eles estão imunes a esse tipo de coisa. Agora, a operação desta quinta-feira foi batizada pela Polícia Federal de Emendas Fest. E a investigação, segundo a Polícia Federal, crimes de desvio de recurso público e corrupção ativa e passiva. Agora, eles estão metendo a mão na grana com tudo. Agora, sabe por que eles metem a mão na grana com tudo? Porque o que acontece? Tem ministro do Supremo Tribunal Federal que também, o que eles fazem? Eles deixam a corrupção correr solta. Agora, esse tipo de coisa está liberado. Por exemplo, olha bem, veja o caso do ministro Cássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal. Sabe o que ele fez? Ele elevou o sigilo ao caso que tramita no Supremo Tribunal Federal sobre aquele empresário corrupto e ladrão José Marcos de Moura, conhecido como o Rei do Lixo. Quer dizer, o Cássio Nunes Marques não quer que a imprensa fale sobre esse caso. Por quê? Porque esse caso é um absurdo de grana que eles levaram. É não é nem mais milhões, é bilhões. E nisso, sabe como é que é? Tem aqueles ministros que eles fazem questão de proteger aquele cidadão corrupto, mau caráter, bandido, ladrão. Eles fazem questão. Por isso que esses ministros bolsonaristas, por sinal, porque são ministros bolsonaristas, e tem outra, esse Cássio Nunes Marques também, ele foi visto lá na Grécia, em uma festa da bandidagem, que inclusive tinha cara que estava com prisão preventiva decretada na festa junto com Cássio Nunes Marques. E agora sabe como é que é? A imprensa estava tendo algumas informações sobre a continuidade do processo desse empresário que é conhecido como o Rei do Lixo,
o José Marcos de Moura. Então, o que ele fez? Ele pegou e já impediu que as pessoas ficam sabendo alguma coisa sobre esse que diz que é empresário, mas é empresário que gosta de meter a mão na grana da população, isso na conivência e participação de deputados, de parlamentares, de prefeitos, de governadores, que tem todo esse pessoal envolvido nesses processos. Agora, antes da apuração que mira um esquema de desvio de emendas, olha bem, de emendas parlamentares, e pode atingir a cúpula de um partido União Brasil, que eles estão envolvidos, que tramitava em segredo de justiça, ela agora é classificada como sigilo total. Isso foi imposto pelo ministro Cássio Nunes Marques, que é bolsonarista. E esse partido também é bolsonarista. Agora, o juiz e servidor que é autorizado passam a ter acesso somente o juiz e servidor autorizado passa a ter acesso aos documentos do processo. Agora, investigação da chamada Operação Evergreen apura fraudes em licitações, corrupção, lavagem de dinheiro, em contratos de engenharia com movimentações superior. Olha bem, eu vou falar o montante da grana. 1,4 bilhões de reais. É isso aí. E isso começou, sabe quando? No governo do genocida Bolsonaro. Agora, um dos pivôs das investigações, que é o José Marcos Moura, que ele é conhecido como o rei do lixo, ele é integrante da executiva do União Brasil. É engraçado isso, né? Que todos os corruptos são bolsonaristas. São ladrões, mete a mão na grana. E esse rei do lixo que mete a mão na grana, e muita grana, ele faz parte da executiva do União Brasil. Esse partido é que nem o PL. E tem outra. Ele foi indicado ao posto pelo ex-prefeito de Salvador, sabe quem é? O ACM Neto, que já é... A corrupção já vem de família. Ele é neto do ACM. Inclusive chegou a ser preso pela Polícia Federal. Agora, durante essa apuração, os agentes também encontraram no cofre desse empresário uma escritura de uma transação imobiliária feita com o deputado Elmar Nascimento. Esse Elmar Nascimento é que seria indicado pelo ex-presidente da Câmara, pelo Arthur Lira, ele seria o indicado a presidente da Câmara. Aí descobriram que ele estava envolvido nessa corrupção, resolveram
indicar o tal de Mota, porque sabia que o esquema que esse Elmar estava participando era um esquema muito grande de grana. Agora, lá no escritório do cara também foi encontrada uma planilha localizada pela Polícia Federal que aponta que o esquema atingiu pelo menos 12 estados, incluindo São Paulo e Rio de Janeiro. Agora, o inquérito policial sugeriu, após uma notícia crime da Controladoria Geral da União, que lista suspeitas de irregularidade com contratos firmados entre coordenação do Departamento Nacional de Obras contra a Seca da Bahia, o DENOX, e a empresa Alfa Pavimentações e Serviço e Construção Limitada. Agora, o caso foi enviado para análise no Supremo em 16 de janeiro, após identificação de menções ao deputado federal Elmar do Nascimento, que é lá da Bahia, e líder do partido na Câmara, e nas provas obtidas pela Polícia Federal. Agora, o primo do tal de Elmar Nascimento, que é o vereador de Campo Formoso, na Bahia, o tal de Francisquinho do Nascimento, que ele também é de um outro partido, União, porque essa bandidagem toda, eles estão em vários partidos que apoiam o Bolsonaro. Esse Francisquinho, que é primo do Elmar Nascimento, ele é do União. Agora, foi um dos alvos da primeira fase da operação, isso lá atrás, em dezembro. Agora, a Operação Alverglin, que despertou apreensão no mundo da política, após a Polícia Federal apreender R$1,5 milhão de reais, além de anotações de planilha, em uma aeronave que saía de Salvador e ia com direção a Brasília. E nessa aeronave foi encontrada R$1,5 milhão, que esse dinheiro era inclusive destinado inclusive aos parlamentares que fazem parte da roubalheira. Porque existe todo um esquema para roubar o dinheiro dessas emendas parlamentares criada pelo senhor, o deputado federal Arthur Lira. Esse é o causador de toda essa trama de corrupção. Agora, esses juízes, esses ministros do Supremo Tribunal Federal bolsonarista, que entra nesse esquema de proteger a bandidagem, e tem outra, não é só o Nunes Marques, não é só ele. Tem também aquele outro ministro do Supremo que também já é conhecido, que inclusive até o juiz ladrão de Curitiba tinha gravado um vídeo falando
inclusive, que esse ministro vendia liberdade. E ele foi muito claro nessa gravação. E essa gravação também parece que não deu em absolutamente nada. Porque esse ministro, inclusive, que foi até indicado pelo PSDB, pelo HC, ele protege também o pessoal do PSDB, que também é bolsonarista. E sabe quem é esse ministro? É o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que mandou suspender as investigações contra o Marconi Perillo, que é o ex-governador de Goiás, que também está envolvido em corrupção e também é presidente nacional, sabe de que partido? Do PSDB, que também é um partido bolsonarista. Agora, esse ex-governador de Goiás é presidente nacional do PSDB. Que tem outra, que está envolvido em supostos desvios de grana na saúde do estado de Goiás, durante a gestão desse tal de Marconi Perillo. E essa decisão do Gilmar Mendes foi assinada nesta quarta-feira. Agora, pesou a favor da determinação do fato do tribunal analisar uma ação que trata de limites de fórum privilegiado. Agora eu vou falar uma coisa. O Marconi Perillo não é mais governador. Então ele não tem mais fórum privilegiado. Essas coisas que é meia confusa. Agora, o processo em questão está suspenso desde setembro, em razão de um pedido de vista do ministro, adivinha que ministro? Que estava lá na Grécia, num aniversário da bandidagem, que tinha até pessoas lá que estavam com prisão preventiva decretada na época. Adivinha que ministro? Cássio Nunes Marques. É o mesmo. Mas sabe o que é? Já tem a maioria de votos para que a prerrogativa se mantenha após o fim do mandato de garantia do Fórum Especial. Agora, o ministro Gilmar Mendes considerou que a suspensão das investigações são necessárias para evitar constrangimento ilegal da defesa. Não pode constranger, inclusive, o Marconi Perillo, coitado. Mete a mão na grana, mas tem que ser protegido pelo ministro Gilmar Mendes. Agora, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal também, submeteu a sua decisão para uma análise no plenário virtual do Supremo. E a votação deve ocorrer na semana que vem. Aí o pessoal tem que derrubar. Apesar que a maior parte dos ministros são todos bolsonaristas. Olha bem, o Gilmar Mendes, por exemplo, quando é petista, ele mete brasa.
Eles não, e não é só ele, é o Supremo Tribunal Federal, a maioria deles, inclusive aquela senhorinha lá. Inclusive aquela senhorinha, que coisa para condenar o Lula, ela foi rapidinha. E o Gilmar Mendes também. Agora, quando é bolsonarista, ou do PSDB, que também é bolsonarista, aí o Gilmar Mendes alivia. Como aliviou, inclusive, o processo do Arthur Lira, que estava envolvido com a corrupção em Alagoas, naquele processo da robótica. Sabe o que o Gilmar Mendes fez? Ele obrigou a Polícia Federal a destruir todas as provas que tinham lá na Polícia Federal que incriminava, sabe quem? O Arthur Lira. Então ele livra a cara desse pessoal que não, tanto que não seja do PT. Porque quando é do PT, eles largam brasa, eles condenam até sem prova, sem absolutamente nada, que foi justamente o caso do presidente Lula. Agora, esse ex-governador lá, o Marconi Perillo, ele também foi alvo de um mandato de busca e apreensão durante uma operação da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União na última quinta-feira. Agora, um processo que corre sob segredo de justiça, porque para esse pessoal tem que ter segredo. Agora, esse processo mira o desvio de recurso na área de saúde que supostamente ocorreram no governo do Perillo, lá em Goiás. Agora, ao todo, a Polícia Federal cumpriu 11 mandatos de busca e apreensão, 10 em Goiânia e 1 em Brasília. E as ordens foram expedidas pela 11ª Vara Federal, que também determinou sequestro de mais de 28 milhões de reais dos investigados, inclusive do tal de ex-governador Perillo. Agora, os investigadores afirmam que o desvio teria ocorrido por meio de ONGs responsável pela gestão de 2 hospitais, que era a gestão do governo Perillo. 2 hospitais estaduais de referência para atendimento de urgência e emergência no Sistema Único de Saúde. Agora, a partir das análises, segundo a Polícia Federal, verificou-se que a organização criminosa adotou como modus operandi a terceirização generalizada das atividades, firmando os contratos e objetos genéricos, sem definição de quantidades e especificação do serviço a serem prestado. Isso só favoreceu a realização do pagamento sem adequada medição. Agora, também foram firmados contratos
com objetivos semelhantes, indicado a sobreposição de contratações e o desperdício de recursos públicos que foram desviados. Agora, o presidente nacional do PSDB, que é acusado, que é o governador, ex-governador lá, o Pirillo, diz que o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil, que é o partido que também está envolvido em corrupção, o Marcondes Pirillo diz que o Caiado é o mandante dessa operação, que, segundo ele, hoje domina Goiás e suas instituições. Quer dizer, ele está querendo jogar toda a culpa dele em cima do Ronaldo Caiado, dizendo que o Ronaldo Caiado, que é o mandante dessas investigações. Agora, se ele não tivesse se envolvido, metido a mão na grana, porque esse pessoal está roubando há muito tempo. Olha bem há quanto tempo o PSDB ficou no governo de São Paulo metendo a mão na grana. Metendo a mão na grana. Isso é o PSDB. É o partido que marcou o Pirillo aí. Ele é o presidente do partido. Ele ficou, inclusive, acho que no lugar do Mineirinho lá, que foi o organizador do golpe em cima da presidente Dilma. O tal de Aécio Neves. Ele fez o mesmo que o avô dele fez lá atrás. Só que o avô dele, na época, fez em cima de um democrata. Lá atrás, o avô do Aécio Neves. E às vezes as pessoas não sabem da história e acham que ele foi uma grande coisa. Mas foi uma merda, igual a Aécio Neves. É a mesma coisa. É a mesma coisa. E a mesma coisa são todos esses aí, inclusive o Gilmar Mendes, que bota pano quente nessa bandidagem toda. Agora, quando é gente do PT, ele manda prender logo. Ele suspende, caso daquela que a Dilma indicou o presidente Lula como ministro, ele foi lá e impediu. Ele é um dos participantes e culpado do Bolsonaro ter assumido a presidência da República. Porque eles prenderam o Lula sem prova nenhuma. Esse é o Gilmar Mendes. E eles falam, é o decano do Supremo Tribunal Federal. Apesar que agora o Supremo Tribunal Federal tem ministro decente. Tem ministro, inclusive, que segurou a democracia. Porque se fosse o Gilmar Mendes, nós estávamos fritos. Estava todo mundo na cadeia. É isso aí. Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, que eles querem dar um golpe na nossa democracia, certo? Então inscreva-se no canal. Juntos, nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.